Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017 chega trazendo briga pelo G6, que virou G7, agora é um G8, e pode ser um G9. E 4 times disputam as 2 últimas vagas para a Série B. E ninguém quer disputar a Série B em 2018. Não vai ter time grande, né? O Grêmio se prepara para viajar para a disputa do Mundial de Clubes depois do tricampeonato da Libertadores e já tem problemas no elenco. O Flamengo, finalista da Sul-Americana, em parte graças à boa atuação do quarto goleiro César, tem seus brigões Rodolfo e Viseu punidos por causa da briga no jogo contra o Corinthians. E a contagem regressiva na Copa do Mundo já começou, já temos grupos, já podemos avaliar esses grupos e teve piadinha de Putin no sorteio dos grupos. Eu tô louco pra ver a abertura dessa Copa do Mundo da Rússia. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas a você, ouvinte, porque nossas caneladas estão no dia errado. Tivemos alguns problemas de logística novamente por aqui. Problemas com a parte estrutural da gravação do nosso podcast, também conhecido como o microfone bichou, e eu não achei nenhum microfone USB aqui por perto. Tive que rodar bastante para encontrar o microfone que eu estou usando para gravar neste momento. E além disso, não tinham toalhas brancas no meu camarim. Eu disse à produção do Ganhador que eu quero toalhas brancas para gravar o podcast. Sem toalhas brancas eu não gravo, eu sou que nem Roberto Carlos, toalhas azuis eu não quero, né? Então o pessoal teve que providenciar toalhas brancas e isso também atrasou o nosso podcast. Feitos os esclarecimentos, eu espero que na semana que vem eu volte no dia certinho, não faça nenhuma lambança. Vamos ao que aconteceu de melhor nos últimos dias no futebol no Brasil e no mundo. Começando pelo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que vai ter amanhã, domingo, a sua última rodada. Já temos ali o Corinthians é campeão. O Corinthians vai inclusive enfrentar o Sport com um time mais do que reserva, só tem 3 titulares, apenas Cássio, Balbuena e Gabriel vão pro jogo, o resto é reserva, tem reserva de reserva no jogo, vai ser uma desgraça. Mas o Corinthians vai dar uma força pro Sport, o Sport que briga pra fugir do rebaixamento, O Corinthians já disputou Série B, sabe como é difícil, dói, disputar Série B dói, é um ano chato, triste, tem piadinha de tudo quanto é lado. O Corinthians, em solidariedade ao Sport, vai com o time mais reserva que ele consegue escalar, Vai dar uma força ali pro Sport e escapar da Série B, mesmo porque Série A pro Corinthians sem Diego Souza não tem graça, Onde vão fazer piadas de Libertadores e Vasco com Diego Souza se ele estiver na Série B, E falando da Série B, nós temos ali, chegamos à última rodada do Campeonato Brasileiro com 4 times disputando 2 vagas para a Série B. Falta ali definir quem vai ser o 17º e o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. E nós temos ali Vitória e Curitiba com 43 pontos cada um em 15º e 16º colocados. O Sport em 17º e o Avaí em 18º, os dois com 42 pontos. Ou seja, todo mundo tem que ganhar. A verdade é essa, desses 4 aí, o Vitória precisa vencer, o Curitiba precisa vencer, o Sport precisa vencer e o Avaí precisa vencer. Só que no caso de Vitória e Curitiba, se vencerem, estão salvos, disputam a Série A no ano que vem. Sport e Avaí precisam vencer e tem que torcer para que Vitória e Curitiba percam, ou no máximo empatem seus jogos no final de semana, O Coritiba vai pegar ali a Chapecoense já classificada para a Sul-Americana, está em 9º lugar, e olha só, o Flamengo é finalista da Copa Sul-Americana. O Flamengo, se vencer a Sul-Americana, abre mais uma vaga, cria o G9 no Brasileirão, e a Chapecoense, então, em 9º lugar, em caso de um Flamengo campeão, pode entrar na Libertadores em 2018, Então a Chapecoense vai entrar jogando sério, vai precisar da vitória, então vai ser complicado pro Curitiba. O Curitiba vai ter um trabalhão, vai ter uma tarefa difícil pela frente. A vida do Vitória vai estar um pouquinho mais fácil. O Vitória vai pegar o Flamengo com a cabeça na final da Sul-Americana na próxima quarta-feira. O Flamengo deve entrar com um time reserva também. Talvez só o César jogue pro Flamengo dar rodagem pro César, Aliás, eu não entendo como é que o César era 4º goleiro do Flamengo com uma atuação daquelas que ele teve na Colômbia na última quinta-feira.
Mas depois nós vamos falar sobre isso. De todo modo, o Flamengo deve escalar um time reserva. O Flamengo não espera mais nada do Campeonato Brasileiro, já está garantido na Libertadores, independente do resultado, e está de olho na Copa Sul-Americana. É a chance do Flamengo de salvar o ano, de ter um resultado importante, ter um título importante em 2017, depois de todo o investimento que o Flamengo fez. O Flamengo gastou uma fortuna para montar esse elenco, para montar a Ferrari, né, que eles deram na mão do Zé Ricardo, que não deu certo, aí botaram na mão do Rueda e também não deu muito certo não. A Sul-Americana é que vai salvar a barra do Rueda, mas a verdade é que o Flamengo gastou um caminhão de dinheiro para montar esse time e, curiosamente, o Vasco, que gastou 27 vezes menos que o Flamengo na temporada, tá coladinho ali no Flamengo na tabela, né? O Vasco tá com 53 pontos, a mesma pontuação do Flamengo. Complicada a coisa, o Flamengo realmente precisa desse título da Copa Sul-Americana, então o foco do Flamengo é na Copa Sul-Americana. O Vitória não deve encontrar grandes resistências contra o Flamengo. O Vitória tem a vida aí mais fácil. São grandes as chances do Vitória seguir na Série A no ano que vem. O Avaí, eu torço tanto pro Avaí, simpatizo tanto com o time do Avaí, com a campanha que o Avaí fez. Vai ter uma tarefa difícil, vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro, o Santos que ainda sonha com a segunda posição no Campeonato Brasileiro, né? A bolada de 11 milhões de reais, que eu já falei em outros programas aqui, né? O Santos disputa ali com o Palmeiras e com o Grêmio, quer dizer, o Santos disputa com o Palmeiras essa segunda posição, porque o Grêmio vai colocar o time dente de leite para jogar nessa rodada, né? O Grêmio vem da ressaca da conquista do tricampeonato da Libertadores, o Grêmio não vai colocar, mas nem o Renato Gaúcho vai aparecer nesse jogo, né, no encerramento. Então o Grêmio é carta fora do baralho. O Grêmio não disputa o vice-campeonato brasileiro, o título de vice-campeão brasileiro. O Grêmio tá fora da disputa, o Grêmio está focado no Mundial de Clubes e depois nós vamos falar disso também. Então a briga ali pela segunda posição é entre Santos e Palmeiras. O Santos precisa vencer o Avaí se quiser ter chances de pegar a segunda posição, né? O Palmeiras vai enfrentar o Atlético Paranaense, né? O Flamengo tem uma parada dura ali, mas o Atlético Paranaense também não almeja mais nada no campeonato, então não é um jogo de alta periculosidade. O Palmeiras não deve ter muita dificuldade, né? O que motiva o Atlético Paranaense é vencer diante da torcida, um dos líderes do campeonato e tal, mas nada além disso. De todo modo, o Avaí tem uma missão complicada. Não é impossível o Avaí vencer o Santos na Vila Belmiro, mas bem difícil, é muito difícil, né? O Palmeiras pode tropeçar diante do Atlético Paranaense. Não é todo improvável esse resultado. E o Sport, como eu já disse, vai enfrentar o Corinthians mais do que reserva. O Corinthians, se pudesse, mandava a equipe dente de leite para a disputa dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Sport não deve ter problemas também para passar pelo Corinthians. Então, nesse momento, se eu tivesse que dizer, quem corre mais risco de entrar no rebaixamento é o Curitiba. O Curitiba tem esse 16º lugar dele muito ameaçado, pode perder para o Sport, né? O Avaí tem a tarefa mais difícil para sair do rebaixamento, né? O Avaí, infelizmente. No mais é aquilo, são jogos ali protocolares para definir posição ou outra. A Chapecoense, o Atlético Mineiro, o Bahia e o São Paulo em menor escala brigam pela nona posição. Eles podem se garantir ali no nono lugar e ficarem torcendo para que o Flamengo seja campeão da Sul-Americana, né? O Flamengo vai ter uma torcida enorme pelo título da Sul-Americana na semana que vem, né? Nunca teve tanto flamenguista assim no Brasil. De toda forma, são ali 4 times, óbvio, Chapecoense e Atlético Mineiro com muito mais chances, né? Tem ali 51 pontos os dois. Bahia e São Paulo, mais complicado, tem ali 49, né? Sendo que Bahia e São Paulo tem um confronto direto, quer dizer, só um dos dois vai ter chances de chegar ali à nona colocação, né? Dependendo ainda de resultados de Chapecoense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vai pegar o Grêmio, né? O time Z do Grêmio. Então o Atlético Mineiro não deve ter problemas para vencer o Grêmio na última rodada. Se tiver problemas para vencer, o time mais do que reserva do Grêmio na última rodada abandona o campeonato, desiste, fecha as portas, fecha a cidade do Galo, porque aí também não dá, né, gente? Um time que tem Robinho, Fred, Fábio Santos, a qualidade que tem, vai sofrer para vencer do time mais do que reserva do Grêmio, fecha as portas, né, gente? Aí não dá. Então o Atlético Mineiro deve ter uma tarefa bem facilitada também. A Chapecoense é um pouco mais encardida porque o Curitiba luta para não cair. Então o Curitiba vai engrossar o jogo sim. O Atlético Mineiro, por outro lado, tem mais chances de conseguir a vitória contra o Grêmio, né? Bahia e São Paulo, um dos dois vai morrer, ou os dois vão morrer, né? Um empate mata os dois e acaba com a história.
E o Campeonato Brasileiro, então, vai ter na sua 38ª rodada os seguintes jogos: Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo também precisando de uma vitória para se garantir ali no G8 e manter a sua vaguinha para a Libertadores, né? O empate, uma derrota, vão complicar o Botafogo, podem tirá-lo do G8 e ele vai ter que ficar torcendo por um G9 ou talvez nem isso. Então o Botafogo precisa vencer. O Cruzeiro também não tá nem aí, vai jogar só para manter, só porque precisa, pro forma e pronto. Vasco, mesma coisa também, o Vasco vai enfrentar ali a Ponte Preta em São Januário, a Ponte Preta já rebaixada, a Ponte Preta também não almeja mais nada no campeonato, fez um segundo turno horrível, Ponte Preta rebaixada, tadinha, mas alguém tem que cair, a Ponte se esforçou para isso, vai para a Série B no ano que vem, a torcida revoltadíssima e tudo mais, deu todo aquele problema, não sei o que esperar dessa Ponte Preta, vem desmoralizada, então de repente vai entrar para vencer o Vasco, para ter uma vitória, para sair de cabeça erguida do campeonato, mas a verdade é que a vitória não significa absolutamente nada para Ponte Preta. Então as chances do Vasco se manter ali no G7 são muito grandes, né? E dependendo do resultado até ultrapassar o Flamengo e entrar ali no G6, né? O Flamengo não deve oferecer resistências ao Vitória, né? Focado na final da Copa Sul-Americana. O Santos, como já dissemos, recebe o Avaí na Vila Belmiro. São Paulo e Bahia se enfrentam ali num confronto direto para quem talvez queira sonhar com um G9. Vão ali se enfrentar no Morumbi. O Atlético Mineiro pega o time mais reserva possível que o Grêmio pode mandar a campo. Né? Também entra com a obrigação de vencer. Não conseguir vencer, repensa todo o planejamento pro ano que vem, porque o desse ano foi uma porcaria. O Atlético Paranaense vai receber o Palmeiras na Arena da Baixada. O Palmeiras sim brigando ali para garantir a sua segunda posição e um caminhão de dinheiro, vai aliviar o bolso do patrocinador, né? Vai diminuir a carga do patrocinador. O Sport recebe o Corinthians na Ilha do Retiro. O Corinthians também vai com um time quase dente de leite pro jogo, né? O Casim vai ser titular, pra vocês terem uma ideia. Então, é a seriedade que o Corinthians está dando pro jogo, né? O Casim vai pro jogo, né? O jogo que tá disputando a artilharia não vai. Então, já dá pra ter uma ideia do que esperar desse Sport e Corinthians, né? O Vitória recebe o Flamengo no Barradão. O Flamengo também vai com um time bem em reserva, tá de olho na final, vai se poupar pra final da Copa Sul-Americana, obviamente, né? O Atlético Goianiense, já rebaixado também, não almeja mais nada, recebe o Fluminense também que não espera mais nada do campeonato, né? Vai jogar ali só pra se garantir na Sul-Americana e enquanto se decide aí se Abel Braga continua, não continua, o que vão fazer do Abel Braga, né? O que vai ser do Abel Braga daqui pra frente? Vamos esperar pra ver. Não sabemos ainda onde Abel Braga estará em 2018, né? Eu acho que ele vai para o Inter. Tenho cá minhas desconfianças, o Abel tem uma relação muito forte com o Inter, a torcida do Inter gosta dele, a diretoria do Inter gosta dele. Acho que o Abel Braga volta para o Inter em 2018, mas vamos ver. E, finalmente, a Chapecoense recebe o Coritiba lá na Arena Condá. A Chapecoense querendo vencer para se manter ali, pelo menos no G9, ter alguma chance de se classificar para a Libertadores do ano que vem. E o Coritiba precisando vencer para não cair para a Série B. O Coritiba desesperado ali, então vai ser um jogo quente. E aí, na segunda-feira, teremos um artigo especial falando um resumo do Campeonato Brasileiro, do que foi o Campeonato Brasileiro para todos esses times, para esses 20 times que disputaram a Série A, quem se deu bem, quem se deu mal. Bom, quem se deu bem, o Corinthians se deu bem, foi campeão, claro. Mas quem se deu mal, quem se deu pior, investimentos e tudo mais. Vamos fazer um raio-x desse Campeonato Brasileiro da Série A na segunda-feira aqui no ganhador.com. Teremos um post sobre isso. E o Grêmio, comemorando ainda a sua terceira Copa Libertadores, fazendo as malas para a disputa do Mundial de Clubes, coleciona problemas, né? Arthur, que sofreu uma pancada no tornozelo no final do primeiro tempo do jogo decisivo contra o Lanús lá na Argentina, tentou voltar no segundo tempo, jogou um pouquinho e tal, não aguentou de dor, foi substituído e está fora do Mundial de Clubes. Arthur não deve jogar pelos próximos 45 dias, né? A contusão foi mais séria do que pensava. O Arthur vai ser um grande desfalque do Grêmio no Mundial. O Arthur, que é meio que o motorzinho desse time do Grêmio, fará muita falta no Mundial de Clubes, né? E talvez faça muita falta na temporada. No último dia primeiro circulou por aí uma foto de Arthur com a camisa do Barcelona. O Arthur, cercado por seu empresário, representantes do Barcelona e tudo mais, né? Há um disse-diz por aí que Arthur está fazendo suas malas para o Barcelona. A grande contratação para o Barcelona vai ser muito bom para o Arthur e péssimo para o Grêmio, né? A diretoria do Grêmio já está querendo acionar o Barcelona na FIFA por assédio e tudo mais e tal. Já
Já tá começando ali aquele mafuá todo que todo mundo sabe que acaba quando aparece um caminhão de dinheiro, né? Assim que o Barcelona acenar com aquele caminhãozinho de dinheiro tradicional que ele acena, o Grêmio vai ficar pianinho, vai falar, vai dar um tapinha nas costas do Arthur, vai dizer, vai ser feliz na Espanha, meu filho, e fim de papo. De todo modo, Arthur não joga o Mundial de Clubes. E quem pode ficar de fora também do Mundial de Clubes, segundo que foi divulgado neste sábado, no dia 2, é o Pedro Jeromel. Pedro Jeromel também pode ficar fora do Mundial de Clubes. O Jeromel, que aguentou, que jogou contundido a decisão da Libertadores lá na Argentina, voltou a Porto Alegre reclamando de dor no ombro esquerdo, né, e tá contundido, fez o jogo ali sentindo dor, se aguentou em campo no jogo contra o Lanús, mas não está em condições de jogar esses dias. Então, o departamento médico do Grêmio vai fazer um trabalho intensivo com o Jeromel para tentar recuperá-lo a tempo de disputar o Mundial, mas a presença de Jeromel neste momento no Mundial de Clubes também é incerta, então o Grêmio pode estar conseguindo aí 2 desfalques importantes para suas ambições no Mundial de Clubes, né? Então, porque obviamente a torcida gosta, comemora a Libertadores e tudo, mas não vai adiantar nada ganhar a Libertadores se voltar sem Mundial de Clubes, ou se não chegar pelo menos na final do Mundial de Clubes, na final que deve ter o Real Madrid, se der a lógica, né? Perder pro Real Madrid, ok, pode acontecer, né? Mas não chegar à final, vai ter uma choradeira, vai ter uma xingação lá em Porto Alegre que eu não quero nem ver. De todo modo, o Grêmio aguarda aí os próximos dias para ver como será a recuperação do Pedro Jeromel. Pedro Jeromel que está sem previsão de retorno, ainda está passando por avaliações, e vamos ver se ele vai ter condições de defender o Grêmio no Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes onde o Grêmio vai enfrentar o vencedor do jogo entre Pachuca do México e o Wydad Casablanca do Marrocos. Vamos ver quem que o Grêmio pega ali na segunda rodada. O Grêmio que entra só na segunda rodada no Mundial de Clubes, né? Assim como o Real Madrid também. De todo modo, o time pode desembarcar para o Mundial com 2 desfalques importantes. Vamos acompanhar nos próximos dias para ver a evolução do quadro do Pedro Jeromel. Arthur, é certeza, não vai jogar. Sinto muito, torcida tricolor, mas o Arthur não joga. E se duvidar, não joga mais pelo Grêmio. O Barcelona tá lá de olho nele. E o Flamengo? O Flamengo vai ter sua torcida ampliada nas próximas 2 semanas, né? Essa possibilidade de transformar o G8 do Brasileirão num G9 vai aumentar muito a torcida do Flamengo, que precisa desse título da Sul-Americana, como eu já disse, porque precisa desesperadamente de um título de peso. O estadual não conta, né? O estadual era um aquecimento, era um aperitivo. O campeonato do estadual do Rio não conta para as ambições do Flamengo, pelo tanto que o Flamengo gastou, como eu já disse há pouco. O Vasco investiu 27 vezes menos que o Flamengo na temporada e está com a mesma pontuação do Flamengo no Brasileirão. O Flamengo precisa da Copa Sul-Americana, precisa deste título, né? Ainda mais depois da boa vitória contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. E eu me pergunto, se o Flamengo tinha um goleiro como César no banco, como é que aquele garoto era a 4ª opção pro gol? Como é que o Muralha, na péssima fase a péssima temporada que ele veio fazendo, era titular com o César ali? Eu realmente não entendo, não sei. Me parece às vezes que os técnicos não entendem de futebol. Na verdade, eles vão lá, dão sorte de encontrarem um time que encaixa, que joga sozinho, e que dá resultado, porque parece que eles não entendem. O César fazia parte do elenco do Flamengo. O Flamengo tendo problemas com goleiros a temporada toda. Não que o César seja um goleiro excepcional, seja um goleiro fora de série, mas ele está muito mais seguro, numa fase muito melhor que o Muralha, né? O Muralha, meu Deus, se você chutar do meio de campo, o Muralha vai aceitar. Tão ruim é a fase dele, né? O Muralha que dificilmente segue no Flamengo em 2018, né? A torcida não quer nada com o Muralha tá muito desmoralizado. De toda forma, o Flamengo conseguiu solucionar o seu problema, postou no goleiro que não jogava pelo time desde 2005, fechou o gol, fez defesas importantes contra o Júnior Barranquilla, defendeu um pênalti e deve ser o goleiro do Flamengo na final da Sul-Americana. O Thiago tá recuperado de contusão, mas tá sem ritmo de jogo, e ritmo de jogo para goleiro é muito importante. Não dá para você pegar e jogar o Thiago voltando de contusão, voltando a treinar na semana passada para um jogo importante como a final da Sul-Americana. César deve ser o goleiro e César fez por merecer essa oportunidade de defender o gol do Flamengo na final da Sul-Americana. O Flamengo que chega, afinal, com chances, mas pega uma parada duríssima. O Independiente da Argentina não é moleza, não é o Júnior Barranquilla, e vai dar trabalho ao Flamengo. O Flamengo tem a vantagem de decidir em casa, mas isso não quer dizer absolutamente nada.
Júnior Barranquilla tinha a vantagem de decidir em casa e foi desclassificado, ficou fora da final, justamente contra o Flamengo. Então, decidir em casa não significa vencer, mas o Flamengo tem essa pequena vantagem. Precisa conseguir um bom resultado lá na Argentina, né? O Independiente não é bolinho, não chegou na final da Sul-Americana à toa. Mas vamos ver na próxima quarta-feira como começa o destino, como será o destino do Flamengo. O Flamengo dos brigões Rodolfo e Viseu, né? Rodolfo e Viseu, que se desentenderam, quase saíram, chegaram às vias de fato na vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 3-0 no segundo turno, né? No final do Campeonato Brasileiro, foram punidos. Não teve jeito. O zagueiro Rodolfo deve pegar 5 partidas de gancho por conta da agressão, do descontrole dele, e o Felipe Viseu fica com 4 jogos de suspensão, né? O Viseu que ficou mostrando o dedo médio ali pro Rodolfo e tal. De todo modo, o Flamengo perde os 2 jogadores para as primeiras rodadas das competições organizadas pela CBF no ano que vem, em 2018. Eles estão suspensos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. 5 jogos para o Rodolfo, 4 jogos para o Viseu, e eu acho que ficou barato. Acho que ficou barato para os dois, né? O Flamengo já começa 2018 de problemas para resolver, já começa ali com 2 probleminhas, 2 dores de cabeça sem Rodolfo e sem Viseu. Se bem que ficar sem o Rodolfo eu considero até um reforço, né? O Rodolfo para mim é um falso bom zagueiro, mas enfim, é a minha opinião. Eu não entendo nada de futebol, só sei assistir pela TV. E falando em assistir pela TV, a TV mostrou nessa sexta-feira o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Tá começando a Copa do Mundo, já temos grupos, já temos os confrontos, já sabemos possíveis encontros na segunda fase e na terceira fase da Copa do Mundo. Já tivemos Putin fazendo piada, eu quero ver o Vladimir Putin na abertura da Copa do Mundo. E não vou aceitar nada menos do que Vladimir Putin sem camisa em cima de um urso desfilando na frente do Kremlin. Meu amigo, se não tiver isso, eu quero meu dinheiro de volta. Vladimir Putin que disse que vai ser ótimo receber a Alemanha no inverno novamente, né? Alguém deu Nobel de diplomacia para esse homem, né? Um gênio da diplomacia, Vladimir Putin. E eu fico na dúvida, eu gostaria realmente de saber se a FIFA chegou dizendo, mandando e desmandando na Rússia, como fez com o Brasil, como fez com a África, né? Dizendo, não, o estádio não pode ser assim, não, tem que ter isenção disso, não, vocês estão atrasados, vocês estão coisa. Eu quero ver se alguém, eu quero saber se alguém na FIFA teve culhão para fazer isso com Putin. Duvido. De todo modo, Putin está empolgadíssimo para brincar na neve com as principais seleções do mundo. Os grupos ficaram bem distribuídos. Eu não identifiquei assim nenhum grupo da morte, né? Mas, enfim, tem gente que está dizendo, não, tem grupo da morte, sim. Todo grupo é da morte. Os times estão na Copa do Mundo, pô. Todo grupo é da morte. Mas, enfim, são supostamente as melhores equipes do mundo. Para quem não viu o sorteio, para quem não acompanhou, não viu como ficaram os grupos, ficou assim. No grupo A, temos a Rússia, a Arábia Saudita, o Egito e o Uruguai, né? Então nós já sabemos que na segunda fase do grupo A devem sair Uruguai e Rússia, né? Porque se sair Arábia Saudita ou Egito, vai ser uma Copa muito louca, né? E o Putin manda toda a seleção russa para Sibéria no dia seguinte, né? Exila o time inteiro, né? Time, a comissão técnica e o dente de leite da seleção também, né? Se os caras não se classificarem num grupo desses, né? O Uruguai, claro, deve ficar com o primeiro lugar. A Rússia, se der a lógica, fica com o segundo lugar e cai na fase seguinte, né? Porque, vamos combinar, o futebol da Rússia é uma desgraça. Né? Eles estão lá porque são donos do brinquedo e tudo mais, e porque eles têm o Vladimir Putin. O grupo B ficou com Portugal, Espanha, Marrocos e Irã, e em jogo está o Tratado de Tordesilhas, né? Portugal e Espanha devem rever ali o tratado, vamos redistribuir as coisas todas, as terras, vamos ver como é que a coisa toda fica, né? Também é um grupo sem muitas surpresas, né? Portugal e Espanha devem se classificar. Se não se classificarem, não deveriam nem ter ido para a Copa. Tivemos uma ambulância passando por aqui. O problema de você morar próximo a um hospital, né? Então não sei quanto de vazou do som deles, né? Vamos tentar recuperar aqui. De todo modo, chegamos ao grupo C. Esse pode ser quase um grupo da morte, né? Vamos colocar assim. Tem ali 3 candidatos para 2 vagas, né? O grupo C que tem a França, a Austrália, Peru e Dinamarca, né? França deve, obviamente, ficar com o primeiro lugar. E aí temos ali Peru e Dinamarca brigando pela segunda posição. São 2 seleções que têm condições. A Austrália foi só para fazer figuração. A Austrália, sinto muito, vai lá para fazer figuração, mas já é bastante coisa, ó, já chegou até ali, né? Mais do que a Itália fez, por exemplo, né? Desculpa aí, torcida italiana.
O grupo D também deve ser a moleza, um mamão com açúcar. Ficou com Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria, né? Deve da Argentina, obviamente, né? A menos que o Messi não vá, né? O Messi apareça ali, o corpo do Messi está na seleção, mas a alma não, né? Se o Messi jogar como tem jogado às vezes pela seleção, aí pode complicar, né? Porque Croácia e Nigéria são encardidinhas, né? São duas seleções um pouco encardidas, né? Mas eu ainda boto fé que a Argentina passa e Croácia e Nigéria se matam ali pela segunda posição. A Islândia foi para fazer figuração também, mas conseguiu mais do que a Holanda, que não foi classificada. Desculpa aí, torcida holandesa. O grupo E, que o pessoal tá falando E de hepta. Ah, meu Deus, que desgraça. O grupo E ficou com Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia, né? Então nós devemos ter o Brasil ali classificado, Suíça e Sérvia se matando pelo segundo lugar, né? A Costa Rica não dá pra levar a sério. Sinto muito, mas se complicar jogando contra a Costa Rica, não deveria nem ter ido pra Copa, né? Suíça fez uma eliminatória ali e tal, complicou, vai Portugal e tudo mais e tal, mas não é tudo isso também não. Não é bicho papão, não. O grupo do Brasil é fácil. É um bom grupo pro Brasil pegar ritmo pra encarar ali a fase difícil, né? Na fase difícil o Brasil deve pegar no cruzamento ali já no mata-mata. Já no mata-mata não, já no mata, né? Porque é só um jogo. Pode pegar o México e em seguida a França, né? Quer dizer, a coisa vai ser punk pro Brasil depois da fase de grupos. Esse grupo até que tá tranquilo, né? Seguindo, temos ali o grupo F. O grupo F também é um grupo que não tem muito segredo. Tem a Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. As duas vagas devem ficar com a Alemanha e México sem nenhum segredo. Se não pegarem as vagas também, disputando contra Suécia e Coreia do Sul, não deveriam ter ido para a Copa. Por favor, né? Grupo G, também nenhum segredo, moleza das molezas, né? O grupo que a Inglaterra pediu a Deus, né? Vai ter lá a Bélgica, o Panamá, a Tunísia e a Inglaterra. A Inglaterra que joga um futebol feio, apesar de ter se classificado bem para a Copa e tal, mas deve passar junto com a Bélgica. A Bélgica, eu gosto muito do futebol da Bélgica, né? Eu acho que a Bélgica precisa deslanchar numa Copa do Mundo, né? Eu acho que a Bélgica é um time com tanto potencial, mas ainda não mostra o potencial todo deles, né? Uma equipe talentosa, mas que não explode na Copa do Mundo. É uma pena. Eu gosto muito das seleções belgas. Vamos ver, né? Deve passar Bélgica e Inglaterra, né? E o grupo H, finalmente, fica ali com Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. Deve dar. Na minha opinião, se der a lógica, passam Colômbia e Japão. Tem gente que tá dizendo que a Polônia passa e tal, né? Eu não sei, eu acho que o Japão, por incrível que pareça, tem mais futebol que a Polônia, né? A Colômbia deve se classificar. A Colômbia não deve pagar o mico de não se classificar na primeira fase, né? Então, acredito que Colômbia passa em primeiro, não deve ter muita dificuldade, e Polônia e Japão se matam ali pela segunda colocação, né? Para ver quem fica com a segunda vaga, né? Vamos ver. Essa é a minha impressão de como ficaram os grupos para a Copa do Mundo, né? Agora que nós estamos ali em contagem regressiva, agora começa o preparativo final, é a reta final, são os últimos 6 meses ali para a Copa do Mundo, e eu já falei, eu quero ver a cerimônia de abertura, eu quero ver o que o Putin vai fazer, né? Será que Putin vai imitar o Felipe Viseu e mostrar o dedo médio para todas as autoridades ali presentes, né? Eu faria isso no lugar dele, né? Montado em cima do urso e sem camisa, né? O show completo, né? Imagine, visualize a cena, né? Putin, a Praça Vermelha, Putin, o urso sem camisa e o dedo médio para todas as autoridades. Por que ele faria isso? Porque ele é o Putin, ele pode, ele não tá nem aí. Ele é o Trump russo. E com isso eu encerro aqui as minhas caneladas para o ganhador.com. Deixe seu comentário, deixe seu palpite, o que você acha do grupo que a seleção brasileira caiu na Copa do Mundo, o que você acha dos grupos da Copa do Mundo, nós queremos saber a sua opinião, o seu comentário. Vamos debater isso. O assunto agora é Copa do Mundo daqui até o final de 2018. Porque a Copa do Mundo continua rendendo memes e assuntos 6 meses depois que termina. Vai assim no Brasil, né? Até hoje fala assim do 7-1. Aproveite para acessar o nosso site, o ganhador.com, e acompanhar nossos artigos, nossas análises, nossos prognósticos para os principais jogos da rodada do futebol mundial e de outros esportes. Tem NFL, tem UFC, tem Fórmula 1, tem vôlei, tem basquete. Acesse o ganhador.com e não perca nenhuma notícia. Se você está ouvindo o nosso programa pelo YouTube, assine o nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, diga o que você está achando do nosso podcast. Eu volto na próxima terça-feira com um resumo do final de semana esportivo e com um comentário final sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá!